ele sem armamento, tornou ele inativo. Ele ainda continua nos seduzindo com o poder da mentira e do engano e do pecado, mas se caímos, é uma escolha nossa. Não estamos mais obrigados a ceder à tentação. Em terceiro lugar, como ele foi destronado, Satanás, então Jesus nos libertou do pavor, do medo, da escravidão, de qualquer espécie. Hebreus 2,15. Aqui fala do pavor da morte, da escravidão da morte. Mas eu quero profetizar de que todo e qualquer tipo de medo, pavor, Cristo já nos libertou. E não é do plano de Cristo que nós vivamos uma vida de subsistência, mas uma vida abundante e plena, transbordando, onde o medo não faz mais parte do nosso registro. Qualquer tipo de medo, ansiedade, preocupação, precisa cair por terra. Amém? Qualquer fobia, Deus quer nos curar. Eu não estou condenando se você tem. Eu sei o quanto Satanás, através das situações que nós passamos na vida, joga sobre nós essas amarras, e elas são reais, elas existem, elas não são fictícias nem imaginárias. Eu tenho um grande respeito pelo sofrimento de cada pessoa, mas eu também sei que as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, que Ele veio para libertar os cativos. Então, toda libertação no nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, Ele nos perdoou completamente nossos pecados. Hebreus 8,12, Hebreus 10,17, fala que as nossas transgressões e as nossas iniquidades, Ele não tem mais registro. Não é que não tem memória delas da nossa parte. Não há um resetar, não há um tirar da existência delas. Elas existiram, elas aconteceram, mas elas foram perdoadas, fomos justificados, e agora nós não estamos mais debaixo dessa condenação e acusação. Com isso, temos a nossa consciência limpa. Em quinto lugar, Hebreus 9,14, 10, 22 fala dessa consciência purificada de toda a má consciência. Ou seja, agora temos uma consciência limpa para servirmos ao Deus vivo. Não estamos mais debaixo de condenação e acusação. Não há mais culpa no cartório, como se diz, né? E eu sei, por experiência própria, a diferença que é tu servir o Senhor com liberdade, ousadia e intrepidez, ou servindo o Senhor, tentando servi-lo, na verdade, com culpa no cartório, né, com situações que sempre vêm à tona, te acusando, te martirizando, tu dormindo com aquilo, tu acordando com aquilo, com aquele peso. Isso não é a vida para a qual Deus nos chamou. Nós precisamos resolver, confessando, nos arrependendo, pedindo perdão e restituindo para receber essa tão grande salvação. Por isso, em sexto lugar, Hebreus 9,12 fala dessa eterna redenção. Se conseguirmos, no final ainda vamos tocar sobre isso, sobre que a salvação não é somente para ontem, hoje, mas também para todo sempre. O sétimo e oitavo nos fala da nova aliança. 8:10 e 10:16 fala dessa aliança que não é mais exterior, não é mais algo de fora para dentro, não é mais algo de pedra, mas é um coração novo, uma mente nova, e é inscrito por dentro, e é para todos nós. É algo espiritual e não mais material. Por favor, medita nessa nova aliança, apropria-te dessa nova aliança. E mesmo que tu não sabe essa canção que aprendi desde a minha juventude e que tem vindo na minha mente, no meu coração, e eu tenho cantado, às vezes tenho que me cuidar. A Marta me dá um cutucão: para de cantar, John, estou na fila ali do avião, ali, né? Estou na entrada do embarque ali, em qualquer lugar, me vem aquela unção e eu começo a cantar. O Senhor tem feito uma nova aliança comigo, uma aliança de paz, uma aliança de graça,
Uma aliança onde a lei dele está inscrita na minha mente e no meu coração, onde todos nós somos participantes. É uma aliança inclusiva, não é parcial para alguns, para Judá, é para Israel, é para todo o povo de Deus. E nessa aliança temos a base de todos o conhecer, desde o menor até o maior, como está em Hebreus 8:11. Direito de conhecer o Senhor, direito de contemplar a glória de Cristo, é direito teu e meu, nessa nova aliança. Eu creio que o mais, vamos ver se eu consigo falar, fatídico, o mais triste, é termos todo o direito e não usufruirmos. É triste ver tantos irmãos que vivem numa superficialidade, sem nunca entrar nas profundezas de Deus, que são perscrutadas pelo Espírito Santo. Aleluia. Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, esse é o propósito eterno de Deus. Em nono lugar, nós vimos em Hebreus 2, a partir do versículo 11, que Ele nos fez participante da sua família. E de novo, eu quero ressaltar que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Aleluia. Estava ministrando isso lá em São Vicente, em Recife, no retiro de carnaval, e um querido irmão, convertido faz pouco tempo, e ele veio me abraçar, coração quebrado e compungido diante do Senhor, e ele disse: John, eu nunca tinha entendido isso, que o Senhor não tem mais vergonha de mim, por toda a miséria, por toda a situação que ele tinha passado, ele ainda se assim agia como ele se fosse indigno, como se o Senhor tivesse vergonha, vamos dizer assim, como se tivéssemos um irmão que é um fracassado, é um mendigo, e alguém pergunta: mas esse é teu irmão? E aí a gente fica com aquela luta no coração, mas ele, teve essa dificuldade, assim, a gente fica com uma vergonha de chamá-lo meu irmão, por causa do estado de miséria dele. Mas eu quero te dar uma boa nova, que o Senhor nos tirou da lamaçal do pecado, e Ele nos resgatou, nos colocou numa rocha mais alta, e Ele nos purificou, nos deu vestiduras limpas, de linho finíssimo, e fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele colocou um anel no nosso dedo, Ele nos deu sandálias novas, e Ele disse: entra, filho meu, tem direito à mesa do banquete, não precisa pedir desculpa porque tu existe. Ele diz: eu não me envergonho de ti. Amém? Como podemos nós nos envergonhar dele? Amém? Foi isso que nós vimos ontem. Hoje vamos entrar olhando para Jesus hoje, no presente. E eu quero começar com um texto precioso de Hebreus 10. Nessa carreira, olhando firmemente para Jesus, não somente no passado, mas também no presente. É interessante que todo o livro de Hebreus, inúmeras vezes ele fala: hoje, se ouvirdes a minha voz, hoje é tempo de nos exortar mutuamente, hoje é tempo de entrarmos no repouso do Senhor. Então, ele não trata só do passado, mas ele também nos traz para o presente. Versículo 19 de Hebreus 10 fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Eu vou te falar alguns sinônimos aqui: ousadia, confiança, liberdade, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu corpo, tendo grande sumo sacerdote, ou grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha como de novo temos que olhar para Cristo como nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, e Ele é grande, suficiente, Ele é capaz, e por essa razão Ele nos dá acesso, liberdade, para através da sua morte na cruz, através da sua vida e da sua morte, podemos agora entrar no Santíssimo Lugar. Aproximemo-nos. É uma ordem em afirmativo, é um convite, mas é também uma determinação. Aproximemo-nos com sincero coração.
em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, e digo eu, pela água do batismo e também pela água da palavra, pelo lavar do Espírito Santo em cada um de nós. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Como eu disse ontem de manhã, um dos nomes de Jesus, ele é fiel. A testemunha fiel e verdadeira. Fiel é Deus. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos encorajamento ou admoestações, o tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Em primeiro lugar, Deus em Cristo nos abriu um novo e vivo caminho pelo sangue de Cristo Jesus. Hoje. É hoje. Ontem foi precioso estar no Santíssimo Lugar, mas de novo hoje, mesmo voltando para casa, amanhã a batida começa de novo, né? Todo o trabalho, toda a demanda. Saímos no Monte da Transfiguração, vamos encontrar os demoniados, vamos encontrar necessidades, mas não esqueça de que o Senhor abriu um novo e vivo caminho, pelo qual todos nós temos acesso à santidade de Deus. Hoje. Todo caminho, em segundo lugar, nos leva a um lugar. Para chegarmos aqui na chácara, né, todos nós fomos pegando GPS, Waze, né, Google Maps, e fomos vendo como chegar para localizar. Todo caminho tem um destino. Qual é o destino desse novo e vivo caminho pelo qual o Senhor nos abriu pela sua morte? Abra Hebreus 4. Em segundo lugar, ele nos leva então a esse lugar. Lugar de intimidade, lugar de socorro, lugar de graça e misericórdia. Vou ler do versículo 14 e 16 de Hebreus 4. Em segundo lugar, tendo pois o Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, primeiro, segundo, até chegar ao terceiro, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos. Olha a mesma voz do Espírito, aproximemo-nos, acheguemo-nos. Portanto, confiadamente, é a mesma palavra, com liberdade, com intrepidez, com ousadia, com coragem, junto ao trono da graça. Esse caminho, pelo novo e vivo caminho, pela sua própria carne que Jesus abriu para nós, esse caminho nos leva ao Santíssimo Lugar. Todo o propósito eterno de Deus é nos conduzir à intimidade com o Senhor e ali permanecer. Não é uma visitinha, não é um culto glorioso, por mais glorioso que seja, mas é permanecer, é habitar na presença do Senhor, na sua intimidade, e desfrutar dia a dia de todo, presta atenção, socorro que nós precisamos, Cláudia, de todo auxílio, de toda misericórdia, de toda graça, a fim de recebermos misericórdia. É o trono da graça, a fim de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que dia é ocasião oportuna? Hoje. Hoje eu preciso de graça. Hoje eu preciso de misericórdia. Hoje eu preciso de sustento, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Você está entendendo? Glória a Deus. Hoje eu preciso olhar a Cristo com essa clareza e tomar coragem. Ainda vou insistir nisso, o Espírito Santo está me incomodando.
Eu vejo tantas pessoas que têm um acanhamento de estar no Santíssimo Lugar. Eu não estou dizendo que não tem que andar com tremor e temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Mas ao mesmo tempo, Ele é Pai. Se é uma coisa que eu tenho descoberto ao longo desses anos, é que o nome principal de Deus é Pai. O carinho, o amor, a graça, a unção dEle, Ele se derrama sobre nós. E todos nós que já temos crianças, já tivemos, nossos já estão adultos, casados, mas eu me lembro quando eles, uns pirralhos, como nós dizemos lá no sul, né? Uns guri, uns piá, e aquela coisa de guri, né? Só quem tem menino sabe, às vezes naquela afobação de querer pegar as coisas, saber as coisas, e eu tenho um escritório, muitas vezes fechava a porta para ficar mais recolhido, para ler, para orar, de repente era atropelada aquela porta lá, aos trancos e barrancos, e entrava os três, queria um sorvete, queria uma bola, queria uma bicicleta, não tinha papas na língua, né? Não tinha dificuldade de interromper qualquer coisa. E muitas vezes estava com os discípulos aconselhando, e entrava aquele trio, né, de metralhas ali, meu Deus do céu. Aí, claro, volta, ensina, bate a porta, né? Fica esperando, agora entra, né? Ensinando. Mas eles não tinham dificuldade. E arrombar a porta, de tirar o colo, de puxar a atenção, e suplicar e pedir aquilo que para eles era importante, era consertar a roda da bicicleta, era arrumar o roller, era o que fosse. Era a necessidade deles de um socorro naquele momento. E não importava se estava o presbitério ali, se estava Moisés Erasmo ali, né? Moisés Elias, não. Eles entravam igual. E era hoje também. E era hoje, não podia esperar para amanhã. O amanhã para uma criança é anos-luz. Eles ficam com aquela gana. Agora, pai! A gente tem que ensinar devagarinho. Mas eu pergunto, tu tem essa liberdade? Essa coragem? Essa ousadia? Essa segurança que tu pode, no bom sentido, arrombar a porta, porque a porta já foi aberta, rasgada, o véu foi rasgado de cima para baixo. E o próprio Cristo nos diz, acheguemo-nos confiadamente. O próprio Senhor nos diz, aproximemo-nos com confiança, em plena certeza de fé, com o coração purificado, com o corpo lavado, a consciência limpa. Foi a obra de Cristo que Ele fez por nós na cruz. E Ele não é espiritual, timidez, covardia, acanhamento, como se fosse um abuso nosso. Ele nos tratar como filhos e nós nos relacionar com Deus como Pai. Posso te garantir que o nosso ministério é diretamente proporcional. A nossa caminhada no propósito é diretamente proporcional ao nós conhecermos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a nossa relação com cada um deles, de intimidade. Vem, aproxima-te. Aproxega-te, né? Gauchês aqui. Vem me vender. Te aproxega-te. Em nome de Jesus, começa a receber essa graça. Começa a receber essa alegria, essa liberdade, essa coragem. Sai do teu coração a acusação crônica, a vergonha por coisas do passado, por aquilo que ainda te martiriza, como se tu tem que sofrer penalidades por as coisas que tu fizeste. Nessa manhã te apropria do sangue, do precioso sangue de Cordeiro, o sacrifício exclusivo de Jesus, uma vez para todas, nos quais nos limpa de toda a má consciência e nos dá acesso pelo seu próprio sangue e corpo dele, agora ao Santíssimo Lugar. E ali nós podemos nos deleitar, contemplando a glória
da presença dEle. E para cada necessidade, por mais infantil que seja, podemos receber socorro, graça e ajuda em cada situação. Me lembrei de uma situação que nós estamos morando em Porto Alegre, no grupo lá em casa. Tem uma senhora que se chama Márcia, uma senhora moça. Ela está se convertendo através do testemunho do Daniel, nosso filho. Ele trabalha como consultor, como engenheiro numa consultoria. E nesses dias, em função de um outro incidente que houve lá, ele perdeu o carro dele. E ele estava pegando carona com os colegas. E numa dessas viagens, eles questionando ele por que ele ainda está aqui no Brasil, se ele podia trabalhar na Suécia, onde não tem toda essa corrupção, essa situação toda. Ele, quando estava saindo do carro, largou um gancho sem querer, entre aspas, e falou o seguinte: se Deus me mandar, eu vou. E a Márcia, que trabalhava nessa empresa, ela ficou com aquilo lá encucado, né? Ficou com aquilo lá mastigando. Primeira noite: se Deus me mandar, eu vou. É bobagem, vou esquecer isso. Passou o dia seguinte, todo dia: se Deus me mandar, eu vou. Isso é bobagem. Segundo dia: se Deus me mandar, eu vou. É bobagem. Terceiro dia: estou ficando louca. Se Deus me mandar. Deus manda, Deus fala, Deus se comunica. Que negócio é esse? Vou ter que falar. Foi falar com um dos chefes dela, que é, como é que eu vou dizer assim, que o Daniel é chefe dele, né? E o rapaz falou: olha, esse negócio aí tu tem que falar com ele, com o Dani, porque isso aí eu não sei. E ela conferiu com ele, marcar um almoço para não falar, né, no tempo da empresa. E ali ela abriu o coração e ele escancarou para ela a proposta dela. E ali, ministrando para ela, ele falou: nessa hora, minha esposa está orando por ti, para que tu conheça Jesus. E ela começou a falar: mas como assim? Como é que tu está aqui ainda? Por que tu está nessa empresa? Por que tu não está na rua evangelizando, né? Se tu tem essa intimidade com Deus. E aí Deus usou Dani: mas se eu tivesse não mais aqui, eu não poderia falar contigo. Marcaram para a próxima semana. A Tiele, a esposa do Dani, tomaram um cafezão juntos de 3 horas, ela ministrando todo o propósito. Depois, na quarta-feira, Marta reuniu as gurias, a Dani estava junto, e ali a Márcia foi. Na semana seguinte foi de novo. E ela começando a ver que Deus se interessa por ela. Ela tinha consultado, porque a coincidência foi que no dia seguinte do Dani ter ministrado com ela, ela saiu da empresa. Foi o último dia dela de trabalho. Como nós precisamos aproveitar as oportunidades, a bondade de Deus para aquela moça. Ela tinha buscado outro emprego, ela estava na rua, no ponto de ônibus, passou um senhor na frente dela com uma marmita, eu entendi, uma pessoa simples, né? De repente aquele homem voltou, olhou para ela e disse assim: tu acredita em Jesus? E saiu. E ela disse: meu Deus, estou sendo cercado por tudo que é jeito. A Miriam do Jobson, que alguns de vocês conhecem, nessas coisas simples, e elas estavam testemunhando, todas as gurias ali para ela, e ela disse: não, eu tenho Deus como pai e eu peço para Ele. Às vezes eu estou no trânsito, eu tenho que pegar uma vaga de estacionamento, e eu peço para o Senhor: Senhor, me dá uma vaga. Ela disse: mas isso é muito abuso, né? No dia seguinte, a Miriam foi no centro de Porto Alegre, os ônibus estavam em greve, numa localidade extremamente difícil para conseguir. Ela pediu a vaguinha e na frente do consultório estava vago quando ela chegou. Aí ela mandou um WhatsApp para a Márcia e tirou uma foto: Deus me deu a vaga. E a Márcia falou: eu não consigo acreditar nesse Deus tão próximo, tão íntimo, tão pai, que vocês têm algo desse tipo. Que eu quero contar com isso, que Deus tem prazer de se revelar como pai e nos suprir em cada necessidade, em cada socorro, a graça e a misericórdia que nós precisamos dia a dia. Amém? Liberdade.
Amém, Velu? No teu trabalho, na tua faculdade, no teu casamento, Deus tem prazer. Amém? Terceiro lugar, Ele é socorro para nos ajudar em toda tentação. O texto que acabamos de ler, 4:15, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Compaixão. Cuidado conosco. Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas Ele não se compadece para nós cairmos em tentação ou ficarmos no pecado. Abra comigo, 2:17, 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sacerdote, saúde, né, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, preste atenção, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia, Jesus. Toda tentação perde a força quando eu olho para Jesus. Aleluia. É impossível continuar com o olhar impuro, olhar magoado, coração de incredulidade, irado, quando tu olha para Jesus. E olhando para a glória dele, Ele estende a mão e diz: eu passei por tudo isso, a tua semelhança, para que agora, nessa situação que tu está passando, eu sou poderoso para te socorrer. Sai dessa. Como nós acabamos de cantar, eu escolho o meu rei. Eu escolho obedecer ao meu Senhor. Para quem precisar, ainda 1 Coríntios 10:13. A palavra de Deus fala que Deus é fiel. E não nos sobreveio tentação que não fosse sobre-humana, mas junto com a tentação Ele proverá um caminho de escape, de modo que nós possamos suportar. Amém, amados? Ou seja, por mais dura que seja aquela situação que eu estou passando de tentação, e parece impossível ter vitória, parece irresistível, sobre-humana aquela tentação, a palavra diz: Deus é fiel. E aqui, se eu olhar para Cristo, eu vou ver o caminho de libertação, de escape, e eu engreno uma segunda, uma terceira, eu guino à direita aqui e saio fora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Estou falando algo prático, falando algo concreto, seja com a ira, seja com a indignação, seja com ciúme, seja com cobiça, seja com impureza, seja com qualquer área, com a preguiça, em nome de Jesus. Senhor, eu quero ver a Cristo, e eu sei que Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Em quarto lugar, Hebreus 3:14, abra comigo. Ele nos fez participantes de Cristo. Nos abriu um novo vivo caminho, nos levou junto ao trono da graça, nos dá poder para vencer a tentação, e Ele nos fez participantes de Cristo. Hebreus 3:14. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Poderia ficar 1 hora aqui só nesse texto. A palavra nos diz metocos, parceiros, sócios. Isso é bom, hein? Participantes de Cristo, companheiros, sócios. Uma outra versão fala amigos de Cristo. Porque eu estou te falando isso? Porque nós precisamos levantar os olhos e ver esse upgrade, né, como a gente fala em inglês, ou seja, nesse nivelamento que o Senhor nos puxou. Ele não nos chama somente de servo, mas Ele nos chama de amigos, e agora nos fez participantes de Cristo, que significa seus sócios, seus parceiros.
De novo, precisamos ter um olhar espiritual para entrar nessa dimensão de graça. Amigo, parceiro, colega, eu fico constrangido. Já entendi que ele não se vergonha de me chamar de irmão e de filho, mas agora também ele me chama de sócio. Claro que ele é sócio majoritário, sócio dono, sócio rei. Mas ele não quer as coisas que eu faça por obrigação. Ele quer que eu faça por participação e cooperação. Que o Senhor quer de mim hoje. Poder contar com Ele em todos os projetos que são dele. Olha o detalhe. Não é Ele resolver os meus projetos, mas é eu entender quais são os seus projetos e cooperar com Ele. Mas essa dignidade, parceiro de Jesus. Amém? Que tal, hein? Começar segunda-feira numa nova dimensão. Parceiro de Jesus. Daniel, meu filho, que eu estava testemunhando para ti dessa questão da Márcia, ele falou para ela de como ele faz o planejamento e o cronograma dos projetos da empresa dele. Eles trabalham com muitas empresas multinacionais, trabalham com muitas empresas muito grandes no Brasil, e ele tem que fazer essa consultoria, e ele faz os projetos e de consultoria, e os projetos ali, os cronogramas, e ele falou para Márcia: antes de tudo, eu começo a orar, e pergunto para o Senhor, que prazo eu devo dar para esse negócio aqui? E ela arregalou os olhos, né? Como é que alguém, um ser humano, um engenheiro, né, no século de hoje, pergunta para Deus sobre que cronograma fazer na empresa? E ele testemunhou para ela por que todos os cronogramas que nós fazemos aqui nunca dá errado, sempre dá certo, conseguimos cumprir todas as metas, porque é o Senhor. O Senhor é teu sócio. Tu submete a Ele as coisas diárias. Os desafios, as contas a pagar. Se tu deve vender para essa pessoa, se essa pessoa vai cobrir o cheque dela, se ela vai honrar, se tu vai ser enganado. Tu usa o discernimento de espírito em todas as áreas. Vocês estão entendendo? Eu não estou exagerando. Eu não estou querendo forçar a barra. Eu estou falando do que a palavra de Deus nos fala. Deus tem interesse nas coisas que tu faz. Amém? Nessa direção, em quinto lugar, Ele é auxílio e ajuda nas necessidades diárias, no meu sustento. E aqui eu quero ministrar fé sobre muitos de nós, porque nós estamos passando por situações dificílimas no Brasil. O ter um negócio, o trabalhar, o ser empreendedor, o depender de um sustento, de um salário, nunca antes nós precisamos tanto do milagre do Senhor. Abra Hebreus 13, e eu quero que tu te deleite, e eu quero que tu receba fé para o teu casamento, para o casamento da tua filha, em nome do Senhor Jesus. Quero que tu receba fé para o sustento da tua casa. Hebreus 13, versículos 5 e 6 fala que a nossa vida seja sem avareza, sem cobiça, sem ganância, porque a avareza é pecado, é idolatria, diz lá em Colossenses. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente. Olha a confissão da fé. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Diante da conjuntura
econômica, política, todo esse caos que nós estamos vivendo no Brasil. Nossa palavra é de maldição, de murmuração, de queixa, ou a nossa palavra é que em tudo isso eu sei que o Senhor é meu auxílio e não temerei. E eu quero ter uma nota de gratidão. Minha Bíblia Strong's Concordância aqui me auxiliou, porque a palavra diz aqui que o Senhor é meu auxílio. Essa palavra, sabe o que significa? Gritar por socorro. E vem correndo. Olha bem, tu não está entendendo? Eu grito por socorro e o meu auxílio vem correndo. Eu vou repetir porque tu não está entendendo. Eu grito por socorro e o Senhor vem cavalgando sobre as nuvens. Ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o princípio e o fim. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. E Ele vem correndo para o meu auxílio. Eu fiquei de novo quebrado, constrangido, porque Ele gritar e eu ir correndo, eu entendo. Sou escravo, sou filho, sou servo. O Senhor disse: eis-me aqui, Senhor. Isso eu entendo. Agora, assim como um pai e só uma mãe entende o grito de socorro diferente que o filho grita, porque tem grito e tem grito. Tem grito que a gente sabe, isso é só bobagem. E quando tu escuta um tom diferente no grito, isso é perigoso, está passando por um aperto. Estou exagerando? Não. Todo pai, toda mãe sabe disso. E nós largamos tudo para ir correndo para o nosso filho. Agora, se isso vale para nós que somos maus, quanto mais o Pai Celeste, aleluia, no qual não há sombra de mudança e variação. Aleluia. Quando o filho clama: Pai, ele larga tudo. Ele larga o Gabriel, ele larga o Miguel, ele larga os 24 anciões. Claro que eu estou brincando contigo aqui, exagerando, né? Mas ele deixa de lado a história para socorrer um dos seus filhos. E a visão que Deus me deu, porque o salmista fala que ele vem cavalgando sobre as nuvens. E eu comecei a ver ele no cavalo branco, onde está escrito fiel e verdadeiro, o verbo de Deus da sua coxa. Ele vem cavalgando para o meu socorro na minha necessidade. Ele é o meu auxílio. Ele é o meu libertador. Ele é o meu socorro. Ele é o meu bom pastor. Nada me faltará. Não faltará nada para o casamento, não faltará nada para o casamento, não faltará nada para mobiliar e para o sustento da tua casa, Klaus, em nome de Jesus. O Senhor tem prazer de ser provedor. Aleluia. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Ah, se tu entendesse a bondade de Deus, tu não precisaria mais viver em miséria, em mendigando. Senhor, posso comer das migalhas? Dizia aquela viúva, né, não foi? Essa mulher Cirofenícia, ela ousou, pelo menos as migalhas, Senhor, que caem, como se fosse um cachorrinho. Se os cachorrinhos podem se alimentar das migalhas, eu, mesmo sendo uma gentia, eu posso comer das migalhas que caem da mesa. Mas o Senhor diz: não é para ter migalha, é para sentar à mesa. Tu consegue ouvir o convite do Senhor? Aproxima-te, achega-te, aleluia, toma e senta à mesa. Eu tenho uma mesa de banquete no meio do deserto, de provisão para a tua vida.
Alguns de vocês estão levantando a mão. Levanta a mão comigo e começa a adorar o Senhor. Começa a receber uma medida de fé para a tua vida diária, para as contas, para as situações de aperto que tu passa. O Senhor provedor proveu a viúva para Elias, proveu a botija de óleo e de azeite de farinha. Não proverá para ti, não proverá para nós as nossas necessidades. Receba a graça, comece a experimentar da provisão do Senhor Deus Pai, em nome de Jesus. Oh Jesus, nos leva para um patamar de fé, possamos entrar na galeria da fé, possamos ser homens e mulheres de fé, em nome de Jesus, que tem plena certeza da convicção, da esperança e a concretização das coisas que nós não vemos, mas pela fé obtivemos na palavra de Deus, na confiança daquilo que, segundo a vontade de Deus, nós pedimos, Ele proverá. Aleluia. Medida recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus. O Senhor suprirá muito antes do teu planejamento, em nome de Jesus. Isso não significa imprudência, não significa desleixo, não significa desobediência de fazermos gastos e coisas descontroladas. Pelo contrário, debaixo de autoridade. E eu vou dar um toque, sendo fiéis a Ele no dízimo e nas ofertas. Porque quando nós somos disto, eu posso bater na casa do meu Pai e dizer para Ele: Senhor, abra aquela janela dos céus, onde Tu fará chover. Aleluia, fará vir uma medida boa, recalcada, sacudida e transbordante, Senhor. Essa é a Tua palavra. E Tu disseste que eu até posso te provar. Provai-me nisso, se eu não abrirei as portas do céu. Estou precisando, Senhor. Abre aquela comporta. Faz chover na minha horta. Não tem uma expressão dessa, em português. Oh, Senhor. Hoje acordei estava orando há muitos meses sobre um pastor lá na Suécia, chamado Daniel. E hoje eu acordei, consegui chegar ali, onde tem sinal, e aí entrou o WhatsApp. Está empregado. Aleluia. Oh Senhor, assim também, Paulinho, em nome de Jesus, o Senhor suprirá. O Senhor suprirá. O Senhor não desampara nenhum dos seus filhos. Cada um de nós não terá somente para nossa provisão, mas para semear na vida dos irmãos, para honrar o Senhor com as primícias de nossos bens, para cooperarmos nas necessidades mútuas que temos. A igreja diz amém? Amém. Aleluia. Por isso, já te falei e falo de novo, temos toda a ousadia, confiança, intrepidez e liberdade diante do Senhor. Capítulo 3, versículo 6, capítulo 4, versículo 16, já lemos os dois textos. Capítulo 10, 19, tem nos falado que é para nós entrar com intrepidez e ousadia. E aqui agora, capítulo 13, versículo 6, afirmemos confiadamente. 4 versículos, eu creio que tem mais um ainda em Hebreus, que fala dessa ousadia, confiança, intrepidez e coragem, para estarmos diante do Pai de amor, e Ele tudo suprirá. Quero ir concluindo. 7º lugar, hoje, se ouvirdes a sua voz. Capítulo 3, versículo... o 6º foi ousadia, confiança e intrepidez e coragem, com aqueles 4 textos. Depois eu tiro uma foto aqui, se conseguir entender e decifrar meus hieroglifos. Oh Jesus, só revelação. Precisamos entrar no descanso do Senhor, e precisamos deixar todo o peso e pecado. Capítulo 3, versículo 13, hoje, se ouvirdes a minha voz. Versículo 12 e 13,
Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em nós qualquer coração perverso de incredulidade, que nos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajai-vos, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós ou vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, 12 e 13. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, de nos advertir, de nos encorajar, de nos admoestar uns aos outros, para que todo peso, te lembra da primeira palavra? Todo peso e todo pecado que tão de perto nos rodeia, que tenazmente nos assedia, nós precisamos nos desembaraçar de todo tipo. Preste atenção. Que tipo de peso? Desânimo, cansaço, desgaste, frustração, desapontamento, tristeza. Tudo isso são pesos que o diabo lança sobre nós, muitos deles com razão, outros sem qualquer causa aparente. Simplesmente nós começamos a sentir um deprê, um peso, um desgaste, um desânimo, uma fraqueza, e se tu não reagir, preste atenção, não sai do foco ainda. Logo vamos liberar para intervalo, vamos cear juntos, para poder abençoar os irmãos lá de Campos que estão retornando do intervalo. Mas preste atenção, tu precisa reagir, tu precisa tomar postura, tu precisas, em nome de Jesus, contemplar a Cristo e não contemplar o cansaço, a fadiga, o desgaste, a frustração, o desapontamento. Se nós contemplamos essa miséria, nós começamos a ter joelhos trôpegos, mãos descaídas e a alma desanimada. Por isso, cada dia que se chama hoje, mutuamente nos encorajamos para que todo o peso seja desembaraçado. Que tipo de pecado? Capítulo 3, versículo 7 fala: hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ou seja, endurecimento do nosso coração pelo engano do pecado, incredulidade, dureza. Se eu permito que o meu coração comece a se tornar insensível a Deus, às coisas de Deus, eu perco a paixão por Ele e pelo seu propósito. Eu começo a ficar insensível aos meus irmãos, não tenho mais prazer em congregar, não tenho prazer de estar diante do Senhor com meus irmãos. Atenção, estou começando a ficar insensível às coisas de Deus, e imediatamente eu tenho que tomar uma postura de arrependimento, de quebrantamento, de confissão, de buscar discernimento do Senhor, de me abrir com meus irmãos, porque a palavra fala que o perigo da incredulidade, o perigo do engano do pecado é que ele me endurece e ele me afasta do Deus vivo. Hebreus 12, quando fala sobre esses pecados, ele fala: longe de vós todo e qualquer tipo de raiz de amargura. Capítulo 12, a partir do versículo 15, pecado, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja entre nós alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que também posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não encontrou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Estou lendo Hebreus 12, 15 a 17. Eu vou repetir. Hoje, para entrar no descanso do Senhor, ouvindo a voz dele, nós precisamos deixar o peso de desânimo, cansaço, desgaste, frustração,
tristeza, desapontamento. Nós precisamos tratar e resolver de uma vez por todas com qualquer tipo de coração incrédulo, coração endurecido pelo engano do pecado, coração com raiz de amargura e falta de perdão, coração profano, mundano, como era de Esaú, e também qualquer coração impuro, de qualquer tipo de impureza. Porque o 13:4 fala que digno entre vós e de honra seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Não é brinquedo. Nós temos que tratar com seriedade, nos desembaraçando de qualquer tipo de pecado e de peso. Antes de concluir com o último ponto, ora comigo um pouco sobre isso. Eu quero que fique pesado. Eu quero que fique sério. Eu não quero aliviar a mão do Senhor sobre nós. Nós precisamos entender que nós estamos retendo o reino. Sirvamos a Deus com tremor e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele quer consumir em nossa vida todo tipo de pecado, quer extirpar em nós toda impureza, todo mundanismo e profano, toda amargura, incredulidade, todo e qualquer tipo de coração endurecido, insensível pelo engano do pecado. Senhor, nós queremos dar um basta no final desse encontro. Nós queremos dar um basta diante da Tua mesa ao tomarmos a ceia. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Concluindo e voltando para Hebreus 10, quero só citar para Ti. Hebreus 10, 22, 23, 24 e 25, nos leva para a parte positiva. Hoje, aproximemo-nos em plena certeza de fé. Hoje, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha a fé, olha a esperança. Estou lendo 10, 22, 23, agora 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E por isso digo eu, não deixem de congregar, como já é costume de alguns, mas façamos encorajamentos e admoestações, quanto mais que vedes que o dia a dia, com letra maiúscula, se aproxima. Tu pode dizer comigo: aproximemo-nos, guardemos, consideremo-nos e não deixar de congregar. Aleluia. Hoje, mesmo congregando de uma cidade para outra, mesmo descendo de Teresópolis para estar quinzenalmente, oh Senhor, mas nós todos os dias congregamos com a nossa esposa, com o nosso filho. Nós já somos igreja que vive na casa. Não somente nos reunimos como igreja na casa, mas nós somos. Por isso, aproximemo-nos, guardemos firme, consideremo-nos, estimulando-nos um amor, provocando-nos uns aos outros, no bom sentido. Essa provocação aqui é lícita, para que vivamos em amor e tenhamos essa prática de boas obras na presença do Senhor. Amém, amados? Eu quero te abençoar em nome de Jesus, com essa palavra apostólica, de termos uma postura firme, de cada dia nos aproximar de Ti, de cada dia guardarmos firme a confissão da esperança, de cada dia nos estimular e nos considerar ao amor e à prática das boas obras, permanecendo fiéis
não deixando de congregar, porque ao congregar, eu sou parte do teu corpo, eu recebo do teu corpo, eu sou abençoado, renovado, fortalecido, e eu começo a ver mais claramente a ti, Jesus, junto e através dos meus irmãos. Receba a graça. Os irmãos que vão viajar de volta no intervalo para Campos, abençoamos vocês. Agradecemos o carinho de vocês de fazer essa distância tão longa, por amor ao Senhor. E o Senhor recompensará a volta de vocês. Guardará o caminho, guardará a saída e a chegada, em nome de Jesus, livrando de todo acidente, livrando de todo perigo, de todo endemoniado e bêbado e louco, em nome de Jesus. Estejam guardados vocês e todos nós que vamos voltar para nossas casas, em nome de Jesus, debaixo de graça, debaixo de bênção. Aleluia. Nós vamos imediatamente, antes de dar um intervalo, cearmos, e nós também vamos trazer as ofertas. Os irmãos estão financiando esse retiro de um valor extremamente baixo, R$80 de sexta para cá, com a comida maravilhosa que nós estamos recebendo. Então, eu sei que muitos de vocês não podem dar mais do que já deram, mas outros podem ser generosos e dar muito mais. Vamos nos colocar em pé. Vamos começar, enquanto os irmãos trazem, né, o pão e o vinho. Mas você pode também, de coração, trazer a tua oferta diante do Senhor, em nome de Jesus, com alegria, com gratidão, com gozo, para que haja abundância e não haja falta para ninguém.